Meu tema é, quer dizer, meu tema, meu ofício, eu vivo disso, respiro isso, são as histórias escritas. Então, eu selecionei alguns motivos pelos quais eu considero que as histórias escritas, há 29 séculos, mais ou menos, vem garantindo o nosso sentido de humanidade, né? Vocês devem ter observado que todas as pessoas que me antecederam contaram histórias. Então, o que nós fazemos naturalmente, desde os 2 anos de idade, desde que a gente aprende a falar, é contar histórias. Mas existe uma modalidade de histórias que vem através da escrita que garante algumas coisas aos seres humanos. E eu acho que isso acontece, entre outros motivos, por esses que eu selecionei. Primeiro, eu acho que as histórias, elas ajudam o esforço de ser bom. Eu tive uma experiência recente, que eu encontrei um ex-namorado, que foi assim, a gente teve uma partilha muito grande, e ele me atualizou sobre a vida dele, me contou histórias, né? E ele me contou como é que ele está lidando com o pai, que sempre foi uma pessoa muito difícil, muito egoísta, e que agora, pela impotência da velhice, está pior. Como costuma acontecer, né? Quem tem que lidar com pessoas idosas que sempre fizeram o que bem entenderam, sem se preocupar muito com quem estava no entorno, sabe que é difícil lidar com esse pessoal. E calhou de, na época que nós conversamos, não faz muito tempo, eu ter acabado de adaptar o Rei Lear, que pode ser lido como uma história entre pais e filhos, né? Porque tem tanto o rei Cordélia e o Lord Gloucester e o Edgar, o filho, é sobre isso que trata. Os pais injustos, os pais, inclusive, cruéis, os pais que colocam os filhos em situação de desvantagem, e quando os pais precisam, os filhos conseguem mobilizar forças, conseguem deixar de lado as más lembranças para ajudá-los. Então, eu acho que as histórias escritas, elas servem para isso, elas contribuem com o esforço de ser bom, que não é difícil a gente ser bom com gente que dificulta a tarefa, né? Não é fácil. Um outro motivo que eu acho que as histórias reforçam, ajudam nesse esforço de ser bom, é o quanto as histórias nos ensinam sobre as pessoas que estão sempre insatisfeitas. Por acaso, tanto eu quanto esse ex-namorado, também temos isso no nosso background. Quer dizer, nós temos pessoas que, por mais que a família, os amigos, os amores, deem coisas, as pessoas nunca estão contentes. Existe, né, esse tipo de ser humano, né? Acho que todo mundo conhece, não conhece? Aquela pessoa que não tem o que satisfaça. E aí, eu fui reler, para vir falar com vocês, eu fui reler a história do pescador que pescou o peixe-rei. Vocês conhecem? Tem um nome, alguém aqui já ouviu falar nessa história? Já leu? O pescador e a sua esposa, tem vários nomes. E é um pescador que pesca, está numa maré de azar terrível, ele é muito pobre, e ele um dia pesca um peixe que fala.
E o peixe diz, pescador, por favor, não me mate, porque eu sou o peixe-rei, eu sou o rei do mar, eu não posso ser morto. Aí o pescador libera o peixe, chega em casa deslumbrado com a própria generosidade, e a mulher diz, você está louco? Você é um completo incompetente, não serve para nada, maldita hora que eu casei com você. Como é que a gente morando nessa trapeira, você pesca um peixe mágico e devolve o peixe mágico para o mar, volta lá agora e diz a ele que eu quero morar numa casa decente. O pescador voltou, chamou o peixe e diz, senhor peixe, me desculpe, mas a minha mulher, ela acha que seria justo que o senhor nos desse uma casa decente, já que o senhor é rei do mar e tal. O peixe falou, pode voltar que ela já tem a casa. Aí ele voltou, está lá uma casa, 3 quartos, pomar, horta, uma beleza de casa. Passou 3 dias, essa mulher, como as pessoas que eu e esse meu ex-namorado conhecemos, 3 dias ela já não queria mais aquela casa. E o marido era um incompetente completo que só tinha pedido uma casa de 3 quartos, pomar e horta. Como é que pode uma coisa dessa? Vai lá de novo. E ele foi indo, e o mar ficando cada vez mais bravo, e o peixe dando as coisas, até que um dia ela acordou e, incomodada com o sol, e disse para o marido, isso não pode ser. Você pesca o rei do mar e deixa que o sol me incomode quando eu acordo. Volta lá e diz a ele que eu quero que o sol só levante depois que eu levantar da cama. O marido voltou para o mar, aí o mar já estava assim, pronto para cobrir a terra, né? E veio o peixe numa onda gigantesca, não deixou ele nem abrir a boca, disse, volta que ela já tem o que ela merece. E ele voltou e estava a mulher de volta à trapera que eles moravam antes, aquela casa, aquele barraco, assim, sem nada. Pela primeira vez na vida, quando eu estava me preparando para vir aqui, me ocorreu que no esforço de ser bom, o pescador contribuiu para o desastre, porque bastava ele ter dito não. Bastava ele ter dito não, não pode, já tem a casa, chega. Não, mas você é isso, você é aquilo, não quero saber. Quem pescou o peixe-rei fui eu, e eu não vou incomodar o cara de novo. Ele podia ter feito isso, e ele não fez. Então, no esforço de ser bom, ele acabou prejudicando a mulher e a ele mesmo. Então, essa história que eu leio desde os 8 anos de idade, não vou dizer para vocês há quantos anos eu leio essa história, dessa vez me trouxe esse insight. Então, o esforço de ser bom, ele tem que ter um balanço aí, um equilíbrio. E as histórias nos dão isso. Uma outra coisa super importante nas histórias escritas é a memória. Eu escrevo diários desde os 11 anos de idade. Também não vou dizer para vocês quantos diários eu tenho. E tem uma coisa maravilhosa em diários, que é você registrar o que as pessoas fizeram de mal para você. E 4 anos depois você vai reler aquilo e você vê o quanto você foi pueril, o quanto você foi injusto, ou, o que é pior, o quanto aquilo que você escreveu era um prenúncio de tudo de ruim que elas iam fazer depois e que você não percebeu. Então, eu estou falando sério, vocês estão rindo, mas eu estou falando sério. Então, o diário, ele é um registro disso. E, hoje em dia, é o blog, né? Aí vocês vão dizer assim, ah, não, mas o blog é um diário editado para provocar um efeito, tem um público e tal. De ontem para cá, eu fiquei pensando que o blog só tem esse efeito, só tem essa capacidade para escritor profissional. Para escritor iniciante, o blog é um diário.
E aí eu me lembrei de uma experiência que, confesso que não está aqui numa das telas, por uma certa incompetência minha. Eu sou muito escritora e sou pouco publicitária. Se fosse meu filho, Maurício Mota, que estivesse aqui, todas as telas estariam contando essa história. Mas, enfim, eu tenho uma experiência recente, dos últimos 5 anos, que eu criei uma plataforma digital onde 15 mil jovens têm blogs, escrevem. E para esses jovens, o blog é um diário como era para mim. Porque são jovens de escola pública, que nunca passou pela cabeça deles, da maioria, nos 15 mil, na cabeça dos 14.900, pelo menos, poder registrar o dia a dia. E é interessantíssimo que as pessoas escrevem nos seus diários, mesmo sabendo, nessa época de internet, o que os outros vão ler. Então, esse registro da memória que a gente tem no Almanaque da Rede, que os jovens têm, isso dá uma segurança. É a segunda coisa importante no diário. Tem essa coisa importante da gente perceber que aquela paixão avassaladora que a gente teve 5 anos atrás, a gente abre e diz assim, meu Deus, como é que eu pude fazer isso, escrever isso? Onde é que eu estava? Tem esse efeito, né, de te dar uma medida de que o tempo é tudo, mas tem o efeito também de você perceber que as suas histórias são semelhantes às histórias das outras pessoas. Só que nem todo mundo tem um blog, então é uma oportunidade que fortalece bastante isso, né? E eu acho que eu vou na frente e volto atrás, eu posso esquecer eventualmente dessas coisas dessas experiências. Eu estava brincando com essa coisa do Maurício Mota, meu filho, que foi um parceiro de histórias, né? Nós somos uma família, como foi citado aqui meu pai, nós somos uma família storytelling, né? Quer dizer, a gente conta histórias para viver há muito tempo, todo mundo conta. Então, o Almanaque da Rede tem essa característica de partilhar essas histórias, que eu acho muito legal. E tem uma outra coisa super importante nas histórias escritas, que é que as histórias escritas nos permitem aprender com o mal. E é muito importante aprender com o mal, viu? Não sei se vocês aqui já pensaram nisso, mas é muito importante. E eu queria dar 3 exemplos de histórias escritas, que são as séries de TV. Quem aqui já assistiu House of Cards? Está um número legal. E Breaking Bad? Mais gente assistiu Breaking Bad do que House of Cards, né? E a Família Soprano? Então eu estou entre pares. Pois é legal isso nas séries de TV, que eu considero a narrativa do século XXI, as séries de TV hoje, dessa época que nós estamos vivendo. Que é a gente... Porque House of Cards é Shakespeare, né? Macbeth televisionado, só que mais tempo de Shakespeare, aquela maldade toda do político corrupto que mata e morre por poder. E é muito interessante porque o político corrupto ele só existe porque tem eleitores e assessores e pessoas se deixando seduzir por ele, ou fazendo negociações, vendendo a alma e tal, aquele sujeito. E aí vem uma questão ética importante, que é a questão de se a gente pode administrar o mal, se a gente pode ser mal um pouquinho só. Não, deixa eu só usufruir um pouco desse político aqui. Se isso é possível, House of Cards, respondam, não percam a 3ª temporada. Breaking Bad é uma série muito interessante também, que imagina, um professor de química, subempregado, ninguém respeita ele e tal. Aí, a pretexto de que ele está com câncer terminal, não tem dinheiro para deixar para a família dele e tal, ele vira bandido.
E aí você diz, não, ele virou bandido, conseguiu um dinheiro e botou lá na poupança, não paga imposto de renda, está resolvido o caso dele. Não está, porque ele toma gosto. Então, a gente aprende com o mal. Isso aí, desde Aristóteles, tem 26 séculos, que eu vou dizer, o mal existe nas histórias de alerta para a gente. Olha só, se você for professor de química e resolver fabricar cristal, olha o exemplo dele, porque pode ser que você tome gosto, desde Aristóteles. E a família Soprano, eu que não sou de uma família italiana, mas sou de uma família espanhola, eu assisto constantemente, repito e tal, para dizer assim, olha, eu não posso ficar assim. Porque o Tony Soprano não é a questão dele ser mafioso. A questão é que ele perde a cabeça, assim, por dar cá essa palha. É uma fúria, né? Ele está sempre encolerizado. E é interessante ver como é que isso pode ser contagioso, né? Como é que isso contamina todas as relações dele, como é que isso o deixa solitário. Então, eu acho que aprender com o mal é uma das grandes contribuições das histórias escritas para o nosso sentido de humanidade. Muito bem, então, eu quero fechar essa contribuição, essa minha partilha com vocês, com as histórias de amor, né? A humanidade escreve histórias de amor, as suas e as dos outros, desde sempre. Desde que se aprendeu, que se dominou a escrita, a humanidade não tem feito outra coisa a não ser partilhar histórias de amor. Então, eu não sei, vou fazer uma pergunta talvez indiscreta, mas está escuro, então vocês não precisam ficar preocupadas. Quem aqui está apaixonado? Tem um número razoável. Pode baixar a mão. Então, as histórias de amor. E quem aqui ama? Não é estar apaixonado. Quem pode amar e não estar apaixonado. Um número maior ama, está vendo? Então, é o seguinte. Registrem as histórias de amor. Partilhem, nem que seja com a pessoa amada. E-mail, SMS, exercitem a criatividade de vocês com as histórias de amor, assim, em que vocês são os personagens. Porque isso é tão importante da gente fazer, da gente partilhar, porque as melhores histórias são sempre as histórias de amor. Muito obrigada.